Mulhadora racista rasgou o vestido achando que era apenas uma ex-presença negra. Seu marido milionário viu. O tecido rasgou com um som que ecoou pelo salão silencioso como um tiro. Rebecca Thornton segurou o vestido de Shayla entre seus dedos perfeitamente manicurados e puxou deliberadamente, rasgando a costura lateral de cima a baixo. Ops, disse Rebecca, deixando cair o tecido destruído como lixo contaminado. Que pena. Pessoas como você deveriam saber que não pertencem a lugares como este. O baile beneficente anual da Fundação Thornton reuniu a elite de Chicago em um dos hotéis mais exclusivos da cidade. Lustres de cristal importados da Áustria. Orquídeas raras decorando cada mesa. E o som discreto de um quarteto de cordas criando a trilha sonora perfeita para a hipocrisia da alta sociedade. Shayla Carter tinha 29 anos e nunca imaginou que aceitar aquele emprego extra como garçonete colocaria sua vida em uma encruzilhada tão brutal. 8 meses fora da prisão, lutando para reconstruir uma existência que o sistema judiciário havia destruído, ela precisava daquele dinheiro para pagar a pensão onde morava e continuar suas aulas noturnas de administração de empresas na faculdade comunitária. Seu cabelo natural estava preso em um coque elegante, e ela carregava bandejas com a graça de alguém que cresceu equilibrando responsabilidades impossíveis sobre os ombros. A tornozeleira eletrônica estava escondida sob a calça do uniforme, um lembrete constante de que um único erro poderia mandá-la de volta para a cela. Rebecca Thornton, por outro lado, era exatamente o tipo de mulher que considerava eventos beneficentes como passarelas pessoais. Esposa do magnata da tecnologia Marcus Thornton, ela colheu todos os benefícios de ter nascido rica e se casado com alguém ainda mais rico. Sua vida era uma sucessão interminável de almoços beneficentes, tratamentos de spa e maratonas de compras que custavam mais do que os salários anuais de famílias inteiras. Desculpe, senhora, disse Shayla com uma calma que surpreendeu até a si mesma, segurando os pedaços de seu uniforme rasgado. Vou trocar de roupa imediatamente. Não se preocupe com isso, respondeu Rebecca em voz alta o suficiente para atrair a atenção das mesas próximas. Imagino que acidentes sejam comuns quando contratam esse tipo de pessoa para eventos importantes. O veneno nas palavras de Rebecca era tão tóxico que várias pessoas interromperam a conversa para assistir à cena. Shayla sentiu os olhares curiosos, alguns envergonhados, outros claramente entretidos com a demonstração gratuita de humilhação pública. Talvez a senhora devesse considerar profissionais mais qualificados para eventos desse calibre, continuou Rebecca, gesticulando dramaticamente. Pessoas que entendem naturalmente como se comportar na sociedade refinada. Pessoas sem antecedentes criminais. A última frase foi dita com ênfase cruel. Shayla sentiu o sangue gelar. Aquela mulher sabia. De alguma forma, Rebecca Thornton descobrira sua condenação por um crime que ela nem sequer havia cometido. O que Rebecca não sabia era que cada palavra venenosa estava sendo absorvida por Shayla com a paciência de quem já havia sobrevivido a tempestades muito piores. Criada na zona sul de Chicago por uma avó que trabalhava em 3 empregos, Shayla aprenderá cedo que a verdadeira força não grita, não reage impulsivamente. Ela observa, aprende e age precisamente no momento certo. Claro, senhora, respondeu Shayla, com a voz mantendo uma serenidade que fez Rebecca franzir a testa, irritada com a falta de reação emocional. Eu cuido de tudo direitinho. Enquanto caminhava em direção à cozinha segurando as peças do uniforme, Shayla passou discretamente pela mesa principal, onde um elegante homem de cabelos grisalhos observava toda a cena com uma expressão indecifrável. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, e ele a sentiu quase imperceptivelmente, como se reconhecesse algo nela que os outros não conseguiam ver. Marcus Thornton havia construído um império tecnológico baseado em uma regra simples: observar as pessoas quando elas acham que ninguém está prestando atenção. E naquele momento, observando sua esposa humilhar publicamente uma jovem trabalhadora, ele viu 2 coisas com absoluta clareza: a natureza verdadeiramente cruel de Rebecca e a dignidade impressionante daquela garçonete que manteve a compostura sob pressão. Na cozinha, Shayla finalmente permitiu que suas mãos tremessem levemente enquanto descartava o uniforme destruído. 20 minutos antes, ela era apenas mais uma ex-presidiária tentando reconstruir sua vida. Agora sentia uma determinação crescente, como se o universo estivesse preparando algo muito maior do que uma simples noite de trabalho. 3 anos e meio em uma prisão de segurança máxima por um crime que não cometeu ensinaram a Shayla uma lição crucial: o sistema não estava quebrado. Estava funcionando exatamente como projetado. E pessoas como Rebecca Thornton eram os pilares que o sustentavam. Que ninguém naquele luxuoso salão de baile poderia imaginar era que a simples garçonete que Rebecca acabará de atacar guardava segredos que transformariam aquela humilhação no catalisador de uma reviravolta que nenhum deles jamais esqueceria. Enquanto vestia um uniforme reserva no vestiário,
Shayla tocou discretamente no pequeno dispositivo preso sob a gola de sua camisa reserva. O gravador digital que uma amiga jornalista investigativa lhe emprestara na semana anterior, dizendo: se você encontrar algo, documente tudo. 23 minutos de discriminação explícita, ataques pessoais e crueldade calculada. Tudo perfeitamente gravado em qualidade cristalina. Shayla olhou para seu reflexo no espelho embaçado do vestiário, e pela primeira vez em meses, permitiu-se um pequeno sorriso. Não de alegria, mas de reconhecimento. O universo estava lhe dando exatamente o que ela precisava. Rebecca Thornton estava prestes a descobrir que humilhar pessoas sem conhecer sua história completa pode custar muito mais do que qualquer fortuna poderia comprar. Se você acompanha esta história de injustiça e superação, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma simples garçonete ex-presidiária estava prestes a virar o jogo contra a elite privilegiada que pensava poder destruí-la sem consequências. Rebecca não tinha terminado. Enquanto Shayla retornava da cozinha com o uniforme limpo, a socialite havia encontrado seu público perfeito, um círculo de mulheres da alta sociedade que se atentavam a cada palavra sua como se ela estivesse revelando segredos do universo. Você viu isso? Rebecca gesticulou dramaticamente, sua voz carregada de indignação teatral. A audácia de algumas pessoas acharem que podem simplesmente se infiltrar em nossos eventos. Claramente, alguém na organização não selecionou a equipe adequadamente. Margaret Wellington, herdeira de uma fortuna farmacêutica, assentiu vigorosamente. Querida, você está absolutamente certa. Essas pessoas precisam entender limites, especialmente aquelas com antecedentes criminais. Shayla retornou ao salão principal e imediatamente sentiu o peso de seus olhares. O grupo de Rebecca havia crescido, e ela podia ouvir trechos de sua conversa venenosa enquanto enchia copos em uma mesa próxima. Claro que ela voltou. Ela provavelmente precisa desesperadamente deste emprego. Imagine ter que trabalhar assim depois de estar na prisão. Pelo menos ela sabe o seu lugar agora e não tentou retrucar. Rebecca notou a presença de Shayla e deliberadamente levantou a voz. De qualquer forma, meninas, acho que não devemos ser tão duras. Afinal, nem todo mundo tem uma segunda chance depois de fazer escolhas de vida tão terríveis. Algumas pessoas simplesmente nascem para servir. O que Rebecca não sabia era que Shayla havia passado 1.277 dias na prisão estudando livros de direito emprestados da biblioteca da prisão. Que ela havia feito amizade com 3 advogados condenados injustamente que lhe ensinaram tudo sobre documentação, coleta de provas e como o sistema de justiça poderia se voltar contra aqueles que o manipulavam. Que, aos 19 anos, ela havia assumido a culpa pelo erro do irmão mais novo, protegendo de um sistema que teria destruído seu futuro. Shayla terminou de pôr a mesa em silêncio, mas Margaret decidiu contribuir com sua própria humilhação pública. Querida, ela se dirigiu a Shayla diretamente, com a voz transbordando condescendência. A senhora entende que trabalhadores com a sua origem devem ser especialmente discretos durante os eventos, não é? Evite chamar atenção desnecessária. Sim, senhora, respondeu Shayla, mantendo um contato visual respeitoso, mas firme. Eu entendo perfeitamente. Algo no tom de voz de Shayla fez Margaret franzir a testa. Havia uma articulação, uma presença que não se encaixava no estereótipo que ela esperava encontrar. Rebecca percebeu a hesitação da amiga e decidiu intensificar o ataque. Margaret tem toda a razão. Rebecca se levantou, aproximando-se de Shayla com um sorriso cruel. Na verdade, talvez devêssemos discutir o protocolo adequado para pessoas com antecedentes criminais. Diga-me, querida, por que você foi presa? Roubo? Drogas? A pergunta foi feita com malícia calculada, autossuficiente para que outras mesas ouvissem. Um silêncio desconfortável se espalhou pela área próxima, e Shayla sentiu dezenas de olhares fixos nela, aguardando sua reação. Por um momento, a antiga Shayla quis explodir. Contar a essa mulher privilegiada exatamente como foram 3 anos e meio em uma prisão de segurança máxima. Descrever a noite em que foi presa aos 19 anos, assumindo a culpa pelo irmão de 16 anos, que fora pego com drogas que nem eram dele. Explicar como havia sacrificado todo o seu futuro para que o irmão pudesse ir para a faculdade, se casar e se tornar professor. Mas a nova Shayla, aquela que havia sobrevivido e aprendido, simplesmente sorriu. Posse com intenção de distribuição, senhora, respondeu ela calmamente. Embora eu tenha sido posteriormente inocentada por meio de provas de DNA. As acusações foram expurgadas no ano passado. O sorriso de Rebecca vacilou por apenas um segundo.
Essa não era a reação que ela queria. Ela queria lágrimas, raiva, algo que pudesse usar para justificar ainda mais sua crueldade. Bem, Rebecca se recuperou rapidamente. Inocente ou não, prisão é prisão. E quem passou por lá carrega essa mancha para sempre, não acham, meninas? As mulheres assentiram ansiosamente, mas Shayla notou algo interessante. Marcus Thornton havia se levantado da mesa principal e caminhava lentamente em direção ao grupo. Sua expressão era indecifrável, mas seu maxilar estava cerrado. Rebecca, disse-lhe suavemente, com um tom de voz que ela imediatamente reconheceu como um aviso. Talvez seja a hora de nos concentrarmos no verdadeiro propósito desta noite. Caridade. Claro, querida, disse Rebecca, mudando rapidamente de comportamento. Só para garantir que todos entendam os padrões adequados. Marcus olhou diretamente para Shayla. Peço desculpas por qualquer desconforto que você tenha sentido esta noite. Não é disso que se trata este evento. Shayla assentiu respeitosamente, mas, ao se virar para continuar seu trabalho, ouviu Rebecca sussurrar alto para Margaret. Ele sempre foi muito mole com essas pessoas. É por isso que elas nunca aprendem o seu lugar. Naquele momento, algo mudou no peito de Shayla. Não raiva, mas clareza. Durante 8 meses, ela tentará ser invisível, simplesmente sobreviver e reconstruir-se silenciosamente. Mas Rebecca Thornton acabará de lembrá-la de algo crucial. Pessoas assim jamais a viriam como humana, a menos que fossem forçadas a isso. Enquanto caminhava pelo salão de baile, a mão de Shayla instintivamente tocou o gravador sob sua gola. Cada palavra estava lá. Cada risada cruel. Cada humilhação deliberada. Mas ela sabia, por seu tempo na prisão, que evidências por si só não eram suficientes. Ela precisava de estratégia. Precisava de influência. Precisava entender exatamente quem era Rebecca Thornton e o que ela mais valorizava. Que Rebecca não percebeu foi que, enquanto estava ocupada praticando sua crueldade para uma plateia, Shayla estava fazendo o que fazia de melhor: observar, documentar e planejar. As mesmas habilidades que a mantiveram viva na prisão agora estavam sendo empregadas em um tipo de campo de batalha muito diferente. Desta vez, Shayla não levaria a culpa por ninguém. Desta vez, a justiça seria feita exatamente como deveria ser: fria, calculada e absolutamente devastadora. Shayla se refugiou no elegante banheiro do hotel e finalmente se permitiu respirar. Não por medo, mas pela adrenalina controlada que ela conhecia bem dos seus dias sobrevivendo à hierarquia prisional. Ela discretamente tirou o pequeno gravador digital do bolso do uniforme e verificou a qualidade da gravação. Cristalina. 47 minutos de insultos raciais, discriminação explícita e humilhação intencional, tudo perfeitamente documentado. Mas a documentação por si só não seria suficiente. Ela havia aprendido essa lição da maneira mais difícil. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Diana Shen, a jornalista investigativa que havia coberto seu caso de exoneração 8 meses antes. Como está o baile? Conseguiu alguma coisa útil? Os dedos de Shayla se moveram rapidamente pela tela. Mais do que útil. Preciso da sua ajuda com algo maior. 3 pontos apareceram, depois desapareceram e depois reapareceram. Estou ouvindo. 20 minutos depois, Shayla estava sentada em um canto isolado do corredor de serviço do hotel, longe dos olhares curiosos do evento. Diana havia enviado sua pesquisa detalhada sobre Rebecca Thornton, e o que Shayla encontrou foi uma mina de ouro. Rebecca fazia parte do conselho de 3 grandes fundações de caridade. Ela era a face pública da iniciativa Segundas Chances, uma organização supostamente dedicada a ajudar ex-presidiários a se reintegrarem à sociedade. A ironia era tão forte que Shayla quase riu alto. Mas havia mais. Diana também havia enviado registros financeiros, documentos públicos mostrando que as fundações de Rebecca haviam recebido milhões em verbas governamentais destinadas especificamente à reforma da justiça criminal. Dinheiro que deveria ajudar pessoas exatamente como Shayla. Ela está nos roubando, Shayla sussurrou para si mesma, sua mente correndo pelas possibilidades. Outra mensagem de Diana: estou investigando há 6 meses. Ainda não posso provar o uso indevido de fundos. Preciso de alguém de dentro. Você está interessada? As mãos de Shayla tremiam enquanto ela digitava sua resposta. Isso era mais do que vingança pessoal. Tratava-se de expor a corrupção sistemática que afetava milhares de pessoas como ela. O que você precisa? Acesso aos documentos internos da fundação. Depoimentos de funcionários. Qualquer coisa que mostre para onde o dinheiro realmente vai. Antes que Shayla pudesse responder,
A porta do banheiro se abriu. Ela rapidamente guardou o celular no bolso e se levantou, mas parou ao ver quem era. Marcus Thornton estava parado no corredor, parecendo desconfortável e deslocado. Shayla, posso falar com você? Sei que isso é irregular, mas, Sr. Thornton, não acho apropriado que nós, por favor, ele interrompeu, com a voz carregada de genuína angústia. Só 5 minutos. Preciso me desculpar adequadamente pelo comportamento inaceitável da minha esposa. Shayla observou atentamente. 29 anos de vida, 13,5 deles na prisão, a ensinaram a ler as pessoas rapidamente. Nos olhos de Marcus, ela viu algo que raramente encontrava em homens brancos ricos, vergonha e raiva genuínas direcionadas à própria família. 5 minutos, concordou ela. Eles se dirigiram a uma sala de conferências vazia, adjacente ao salão de baile. Marcus fechou a porta e imediatamente começou a andar de um lado para o outro. Não sei o que dizer, exceto que o senhor testemunhou esta noite é imperdoável. Rebecca sempre teve preconceitos, mas nunca vi ser tão abertamente cruel. Sr. Thornton, com todo respeito, o senhor não é responsável pelas ações de sua esposa. Mas eu sou, disse Marcus com firmeza. 26 anos de casamento me deram inúmeras oportunidades de questionar comportamentos como esse. Escolhi o conforto em vez da consciência. Escolhi o silêncio em vez do que era certo. Shayla permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. Eu a ouvi mencionar sua ficha criminal. Posso perguntar o que aconteceu? Por razões que não consegui explicar completamente, Shayla se viu contando a verdade. Sobre seu irmão. Sobre o sacrifício. Cerca de 3 anos e meio em segurança máxima por um crime que não cometeu. Sobre a prova de DNA que finalmente a libertou, mas não pôde devolver os anos perdidos. Marcus ouviu sem interromper. Quando ela terminou, sua mandíbula estava tão cerrada que ela podia ver o músculo se contraindo. Meu Deus, Shayla. E esta noite, minha esposa a humilhou publicamente por esse sacrifício. Não é a primeira vez, Sr. Thornton. Não será a última. Deveria ser, disse Marcus baixinho. Então, após uma longa pausa, o que você faz? Quando não está trabalhando em eventos como este? Estou estudando administração de empresas à noite. Tentando reconstruir minha vida. Tentando ajudar outras pessoas que passaram pelo sistema. Marcus pegou o celular e começou a digitar. Shayla, vou te dar meu número pessoal. Se precisar de alguma coisa, uma referência, ajuda com a escola, oportunidades de emprego, qualquer coisa, entre em contato comigo diretamente. Shayla aceitou o cartão que ele ofereceu, mas não se comprometeu com nada. Confiança não era mais algo que ela dava facilmente. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela diretamente. Porque passei muito tempo sendo cúmplice de um sistema que destrói pessoas como você, enquanto pessoas como minha esposa lucram com o seu sofrimento. Ele fez uma pausa. E porque algo me diz que você não é apenas uma garçonete tentando sobreviver. Há algo em seus olhos, uma determinação que eu reconheço. Você está planejando algo. A expressão impassível de Shayla, moldada por incontáveis interrogatórios na prisão, permaneceu perfeitamente neutra. Não sei o que o senhor quer dizer, Sr. Thornton. Sabe, sim. Marcus sorriu tristemente. E seja lá o que for, quero que saiba que nem todos naquele salão concordam com a visão de mundo da minha esposa. Depois que ele saiu, Shayla sentou-se sozinha na sala de conferências, sua mente trabalhando nas peças de um plano que lentamente tomava forma. Ela tinha gravação. Ela tinha os recursos investigativos de Diana. E agora, inesperadamente, ela poderia ter um aliado no lugar mais improvável, o próprio marido de Rebecca Thornton. Seu telefone vibrou novamente. Diana havia enviado links para 3 ex-funcionários das fundações de Rebecca, todos dispostos a falar sobre irregularidades financeiras, todos com muito medo de tornar públicas sem proteção. Shayla respondeu rapidamente. Marquei reuniões. Eu darei a eles a proteção de que precisam. Enquanto se preparava para retornar ao salão de baile e terminar seu turno, Shayla viu seu reflexo na janela da sala de conferências. A mulher que encarava parecia diferente da ex-presidiária assustada que entrará naquele hotel 4 horas antes. Aquela mulher estava tentando sobreviver invisivelmente. Esta mulher estava se preparando para incendiar tudo e reconstruir tudo corretamente. Rebecca Thornton cometera um erro fatal naquela noite. Ela presumira que alguém com antecedentes criminais era impotente, sem voz e quebrada. O que ela não entendia era que a prisão não havia quebrado Shayla.
Ela havia forjado em algo muito mais perigoso, uma mulher sem nada a perder e tudo pelo que lutar. 3 semanas depois, Rebecca Thornton acordou com 89 chamadas perdidas e um telefone que não parava de vibrar. Quando abriu o primeiro link que Margaret havia enviado, às 6h47, sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Fraude de caridade exposta. Diretora de fundação flagrada em discurso racista contra a ex-presidiária que ela afirma ajudar, gritava a manchete do Chicago Tribune. Abaixo, havia uma foto dela na festa, com sua expressão de desdém congelada para sempre. Mas não era apenas a foto. Era o áudio. 47 minutos de sua voz, cristalina, tocando em todas as principais emissoras de notícias da cidade. Cada palavra venenosa que ela proferiu contra Sheila ecoou pelas ondas do rádio, acompanhada por comentários indignados dos apresentadores e depoimentos devastadores de testemunhas. As mãos de Rebecca tremiam enquanto ela navegava pelas redes sociais. A hashtag #RebeccaThorndress estava em alta nacionalmente. Seu Instagram havia perdido 47 mil seguidores da noite para o dia. Os comentários eram brutais. Você rouba de quem tenta reconstruir suas vidas. Minha irmã estava na prisão. Ela vale 10 vezes mais que você. Espero que você aproveite a queda do seu pedestal. Mas o áudio foi só o começo. O artigo do Tribune detalhou a investigação de 6 meses da jornalista Diana Shane sobre as 3 fundações de caridade de Rebecca. A Second Chances Initiative recebeu 8,2 milhões de dólares em subsídios do governo para ajudar ex-presidiários, mas gastou apenas 340 mil dólares em programas reais. O restante foi canalizado por meio de honorários de consultoria para empresas pertencentes aos familiares de Rebecca. Rebecca desceu as escadas correndo e encontrou Marcos na cozinha com o laptop aberto e uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Fria. Distante. Final. Marcos, você precisa fazer alguma coisa, gritou ela, agitando o celular freneticamente. Este é um ataque coordenado. Aquela garçonete está tentando nos destruir. Aquela garçonete, disse Marcos sem olhar para cima, se chama Sheila Carter. Ela passou 3 anos e meio na prisão por um crime que não cometeu, protegendo o irmão mais novo. E depois de ouvir este áudio, entendo perfeitamente por que ela documentou cada palavra que você disse. Rebecca congelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que Sheila entrou em contato comigo uma semana depois do baile. Ela me mostrou tudo, os registros financeiros, os depoimentos de 12 ex-funcionários que você intimidou e demitiu quando questionaram a contabilidade. As famílias que nunca receberam ajuda enquanto você postava fotos no Instagram de hotéis 5 estrelas cobradas pelo desenvolvimento de programas. Você está trabalhando com ela. A voz de Rebecca se elevou a um grito agudo. Contra sua própria esposa. Estou trabalhando com o FBI, corrigiu Marcos, finalmente olhando para ela. Estou cooperando com a investigação deles há 2 semanas. Sheila e Diana Shane apresentaram um caso tão incontestável que os agentes disseram que era a documentação de fraude mais limpa que já tinham visto em anos. Naquele momento, o telefone de Rebecca tocou. Era Patricia Whitmore, presidente do Lakeshore Country Club, do qual Rebecca era sócia há 18 anos. Rebecca, o conselho realizou uma sessão de emergência esta manhã, disse Patricia sem preâmbulos. Sua filiação foi revogada imediatamente. O comportamento naquele áudio, combinado com as alegações de fraude, a torna incompatível com nossos valores. Antes que Rebecca pudesse responder, a ligação terminou. Então seu telefone explodiu com notificações. O grupo de WhatsApp Mulheres que almoçam estava um caos. Todas as mensagens eram sobre ela. Margaret ligou, chorando por ter sido intimada a depor. O e-mail de Rebecca continha cartas dos 3 conselhos da fundação, votando unanimemente para removê-la de todos os cargos. Uma notificação de auditoria do IRS. Uma intimação para comparecer perante um grande júri em 14 dias. Alguém criou um GoFundMe para o fundo educacional de Sheila Carter. Arrecadou 340 mil dólares em 18 horas, exatamente o valor que a fundação de Rebecca havia gasto em programas após receber 8,2 milhões de dólares em doações. A ironia é linda, não é? Disse Marcos calmamente. Sheila receberá mais ajuda genuína de estranhos em um dia do que suas fundações forneceram em 3 anos. Rebecca desabou em uma cadeira, seu mundo cuidadosamente construído desmoronando em tempo real. Você não pode se divorciar de mim por causa disso. Pense no que isso fará com sua reputação. Meus advogados protocolaram os documentos ontem, respondeu Marcos. E quanto à minha reputação,
Estou doando 15 milhões de dólares para organizações legítimas de reforma da justiça criminal. Também estou financiando bolsas de estudo universitárias integrais para 50 ex-presidiários, começando por Shaila Carter. Você está dando nosso dinheiro para criminosos? A voz de Rebecca estava estridente de descrença. Estou dando meu dinheiro para pessoas que merecem uma segunda chance. Você, por outro lado, terá sorte se não acabar no mesmo sistema prisional que explorou para lucrar. Naquele exato momento, a campainha tocou. Pela janela, Rebecca viu 2 SUVs pretas estacionadas na entrada circular. 4 agentes federais de terno estavam parados na porta. Rebecca Thornton, perguntou o agente principal quando Marcos abriu a porta. Temos um mandado de prisão contra você pelas acusações de fraude eletrônica, apropriação indébita de fundos federais e conspiração para fraudar o governo dos Estados Unidos. Rebecca assistiu horrorizada enquanto lia seus direitos Miranda. As algemas estalavam em seus pulsos, o metal frio contra a pele que só conhecia seda e cachemira. Enquanto levavam para a SUV, ela viu vizinhos espiando pelas janelas. Celulares gravando. O início de sua caminhada como criminosa viralizando em tempo real. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Shaila estava sentada no escritório de Diana Shen, assistindo a prisão ao vivo pela televisão. Marcos havia ligado para ela 30 minutos antes para avisá-la com antecedência. Como se sente? Perguntou Diana baixinho. Shaila ficou em silêncio por um longo momento. Não parece vitória. Parece que a justiça finalmente está funcionando como deveria. Seu telefone mostrava mensagens dos 12 ex-funcionários da fundação que concordaram em depor. De famílias que tiveram ajuda negada. De outros ex-presidiários agradecendo por expor o sistema que falhou com todos eles. Mas a mensagem mais significativa foi a de seu irmão. Estou muito orgulhoso de você. Você assumiu a culpa por mim uma vez. Agora você está defendendo todos. Eu te amo. Rebecca Thornton rasgou o vestido pensando que estava destruindo uma ex-presidiária impotente. Em vez disso, ela despertou algo muito mais perigoso. Uma mulher que entendia exatamente como o sistema funcionava e como fazê-lo servir à justiça em vez do privilégio. 6 meses depois, Shaila estava em frente a um auditório na Universidade Northwestern, discursando para 300 alunos em uma aula sobre reforma da justiça criminal. Ela usava um terno azul marinho sob medida, com cabelo natural penteado em elegantes dreadlocks. A tornozeleira eletrônica havia sumido. O olhar assombrado em seus olhos havia sido substituído por algo poderoso: propósito. Na noite em que Rebecca Thornton rasgou meu vestido, ela viu uma criminosa, disse Shaila, com a voz firme e clara. Ela não viu uma mulher que havia sacrificado 3 anos e meio para proteger seu irmão mais novo. Ela não viu alguém que havia passado todos os dias na prisão estudando livros de direito e documentando injustiças. Ela viu o que queria ver, e esse preconceito cego se tornou sua ruína. Os alunos ouviram com atenção absorta. A história de Shaila havia se tornado um estudo de caso em universidades de todo o país, um exemplo perfeito de como a corrupção sistêmica se interseccionava com o preconceito pessoal. Após a palestra, Shaila foi de carro até o escritório da Carter Shen Consulting, a empresa que havia fundado com Diana 4 meses antes. A especialidade deles: investigar organizações beneficentes em busca de fraude e discriminação. Eles já tinham 12 clientes, incluindo 3 agências federais. O GoFundMe, que havia arrecadado $340 mil para sua educação, havia crescido para $890 mil depois que sua história viralizou. Shaila usou metade para concluir sua graduação na Northwestern com honras. A outra metade financiou bolsas de estudo para outros 10 ex-presidiários que buscavam o ensino superior. Seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Rebecca Thornton, condenada a 8 anos de prisão federal por fraude beneficente. Shaila leu o artigo com atenção. Rebecca havia sido condenada por 17 acusações de fraude eletrônica e peculato. O juiz foi particularmente severo, observando que ela havia traído a confiança dos membros mais vulneráveis da sociedade enquanto vivia em um luxo inconcebível. A mesma unidade de segurança máxima onde Shaila passou 3 anos e meio. A ironia não passou despercebida por ninguém. Marcos testemunhou contra a ex-esposa, fornecendo registros financeiros que comprovavam a fraude deliberada de Rebecca. Seu divórcio foi finalizado em 90 dias e ele doou $15 milhões para organizações de reforma legítimas. Ele também contratou Shaila como consultora para sua empresa de tecnologia, incumbindo-a de reformular suas práticas de contratação para eliminar o preconceito contra candidatos ex-presidiários.
Suas recomendações foram tão eficazes que outras 12 empresas da Fortune 500 solicitaram auditorias semelhantes. Margaret Wellington se apresentou como testemunha, testemunhando sobre reuniões do Conselho da Fundação onde Rebecca discutiu abertamente o desvio de verbas de subsídios. Em troca de cooperação, Margaret recebeu liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário em um programa de reinserção social legítimo. O irmão de Sheila, Daniel, havia se formado na Faculdade de Formação de Professores e agora lecionava em uma escola alternativa para jovens em situação de risco. Ele ligava para ela todos os domingos, ainda agradecendo pelo sacrifício que fizera e pela coragem demonstrada. Naquela noite, o telefone dela tocou. Era Marcos. Sheila, queria que você soubesse antes que isso se tornasse público. Estou criando a Fundação Carter para a reforma da justiça criminal. 20 milhões em financiamento inicial. Gostaria que você atuasse como diretora executiva. Sheila ficou em silêncio por um longo momento. Marcos, aprecio tudo o que você fez, mas preciso perguntar, por quê? Por que você está realmente fazendo tudo isso? Porque naquela noite no baile, vi minha esposa destruir outro ser humano para entretenimento, disse Marcos calmamente. E percebi que fui cúmplice dessa visão de mundo por décadas. Não posso desfazer o dano que causei, mas posso passar o resto da minha vida tentando repará-lo. Vou pensar na fundação, respondeu Sheila. Mas tenho condições. Transparência total. Supervisão da comunidade. E ex-presidiários em todos os níveis de liderança. Não quereria de outra forma. Depois que a ligação terminou, Sheila caminhou até a janela de seu apartamento com vista para o lago Michigan. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Ela pensou na mulher que havia sido 8 meses atrás, assustada, tentando ser invisível, aceitando a humilhação como preço da sobrevivência. Aquela mulher havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que entendia que a melhor resposta à injustiça não era silêncio ou raiva, era mudança estratégica, documentada e sistemática. Rebecca Thornton havia rasgado seu vestido pensando que estava colocando uma criminosa em seu lugar. Em vez disso, ela havia arrancado os últimos vestígios do medo e da hesitação de Sheila. Ela havia criado inadvertidamente a pessoa exata que exporia a corrupção que ela representava. O vestido rasgado havia sido substituído por ternos sob medida. A tornozeleira eletrônica por cartões de visita. A vergonha por propósito. O telefone de Sheila mostrou uma notificação do fundo de bolsas de estudo que ela havia criado. Mais 15 pessoas anteriormente encarceradas haviam recebido bolsas de estudo universitárias completas. Cada uma representava uma vida que não seria definida por seu pior erro. Cada uma era prova de que o sistema poderia mudar quando as pessoas se recusassem a aceitar a injustiça como inevitável. Ela pensou em Rebecca naquela cela federal, finalmente experimentando a realidade do sistema prisional do qual havia lucrado. Sheila não sentiu alegria com esse sofrimento, mas sentiu algo igualmente importante: validação de que as ações têm consequências, mesmo para os privilegiados. A lição era simples, mas poderosa: subestimar as pessoas por causa de seu passado é perigoso. Explorar os vulneráveis enquanto alega ajudá-los é criminoso. E às vezes, a pessoa que você tenta destruir se torna o catalisador para a justiça da qual você não pode escapar. Sheila Carter havia sido destruída pelo preconceito, aprisionada pela injustiça e humilhada pela crueldade. Mas ela se reconstruiu em algo inquebrável, uma mulher que transformou sofrimento em propósito e usou sua voz para garantir que outros não tivessem que suportar o mesmo. Rebecca havia tentado colocá-la em seu lugar. Em vez disso, Sheila havia reivindicado um lugar à mesa onde decisões eram tomadas, políticas eram escritas e vidas eram mudadas. A garçonete havia se tornado a diretora. A ex-presidiária havia se tornado a reformadora. E a mulher que antes absorvia a humilhação em silêncio havia se tornado a voz que exigia que a justiça fosse servida de forma justa para todos. A melhor vingança não é destruição. É construir algo tão significativo, tão impactante, que seus opressores percebam tarde demais que despertaram exatamente a pessoa que desmontaria tudo o que construíram sobre corrupção e crueldade. Sheila sorriu para seu reflexo na janela. Ela havia sobrevivido à prisão. Ela havia sobrevivido ao preconceito. E agora ela estava prosperando de maneiras que Rebecca Thornton nunca poderia ter imaginado. O vestido havia sido rasgado. Mas Sheila Carter havia sido reconstruída, mais forte e mais determinada do que nunca. Se esta história de transformação e justiça te comoveu, inscreva-se no canal para mais relatos verdadeiros de pessoas que se recusaram a deixar o preconceito defini-las, e em vez disso,
usaram sua dor para criar mudanças duradouras em um sistema que desesperadamente precisa disso.